Bem, eu queria dizer que assim, foi um prazer trabalhar na organização deste livro. Primeiro, pela importância da matéria, e segundo, pela qualidade dos juristas envolvidos. E aqui, nesta brevíssima introdução, eu queria realçar 3 pontos que são relevantes para que se compreenda a estrutura do livro. Quando nós falamos de Estado de Direito Ambiental, e aqui já alguma divergência de nomenclatura, porque entre os próprios textos alemães, alguns usam a expressão Estado de Direito Ambiental, é o título do livro, Umweltrechtsstaat. Outros usam a expressão Estado Ecológico de Direito. Mas, enfim, quando nós falamos deste tema, creio que isso está refletido no livro, que nós temos 3 formas de abordagem. As 3 foram incluídas no livro. Primeiro, uma abordagem geral daquilo que nós poderíamos chamar de teoria geral do Estado de Direito Ambiental. Há 2 textos com esta teoria geral. Depois, o Estado de Direito Ambiental nas suas peculiaridades, e aí peculiaridades que se referem, ora, à temática específica, é o caso, por exemplo, de um dos textos, o 2, que cuidam de clima, e um outro que cuida de águas. E, finalmente, uma espécie de complemento que foi mencionado até na abertura pelo nosso colega Arnold Kraihuber, o aspecto da implementação do Estado de Direito Ambiental. Evidentemente que a implementação, em algumas das concepções de Estado de Direito, não apenas de Estado de Direito Ambiental, a implementação faz parte do próprio conceito de Estado de Direito. Mas aqui nós vamos observar que alguns dos autores enfatizaram bastante este aspecto, já não mais do conteúdo formal, procedimental, substantivo, mas o aspecto da implementação do Estado de Direito Ambiental, como sendo hoje uma espécie de calcanhar de Aquiles desta concepção. Então, eu paro por aqui e já passo de imediato a palavra ao colega Lutz Morgenstern, ou seria mais tarde, Lutz? Eu acredito que você já poderia, pelo menos, dar bom dia, boa tarde a todos, e aí depois nós seguiríamos a ordem de 5 minutos, começando pelo professor, querido amigo, Eckhard Rebinder. Então, continuar o professor Rebinder diretamente. Eu não escutei. Estou com dúvida. Eu já tenho que começar agora? Acho que o professor Rebinder agora. Isso. Eu queria saber apenas se você queria, neste momento, já dizer alguma coisa. Como não, então já passamos de imediato ao professor Eckhard Rebinder. Eu não sei se o professor Eckhard Rebinder nos escuta.
Ele estava aqui, mas eu não sei se continua. Jetzt müsste es gehen. Ja. Ja. Ich bin da. Estou presente. Bom dia. Estou muito contente com esse convite virtual ao Brasil. O convite presencial, infelizmente, não é possível. Salta aos olhos que o nosso mundo se encontra num estresse ecológico pronunciado. Pensemos apenas no aquecimento da Terra, na perda da biodiversidade, na poluição ambiental. Então, isso é um problema para todos os países, para o mundo inteiro. É um problema global. E isso tem a ver com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milênio, da ONU. A questão que se coloca é se nós não precisamos de uma fundamentação jurídica mais ampla, mais genérica, uma espécie de superestrutura que nos oriente. Um desses conceitos orientadores é o Estado de Direito Ambiental, que apareceu em torno de 2000. Muito importante é uma declaração de 2017 e de 2016. O que o Estado de Direito Ambiental tem a ver com o Estado de Direito clássico? Nós podemos dizer que o adjetivo ambiental dá uma nova direção ao Estado de Direito. Ele pensa, ele visa a proteção da sustentabilidade ecológica e ele também inclui exigências de direito material. O Estado ambiental de direito junta Estado de Direito e direito ambiental. Ambos estão muito próximos. Um Estado de Direito forte e visível é um pressuposto fundamental para a defesa da sustentabilidade. É muito importante respeitar direitos políticos, também fundamentais, exigir a responsabilidade das autoridades públicas, inclusive no que diz respeito às sanções de ilícitos penais. Muito importante como elemento flanqueador é o combate à corrupção, mas também o combate de conflitos de interesse, de fenômenos de nepotismo e assim por diante. Poderíamos perguntar se ainda existem algumas características a mais do Estado de Direito Ambiental, do Estado ecológico de direito. Esta matéria é controvertida. Alguns acham que o Estado ecológico de direito vai aplicar as cautelas do Estado de Direito ao direito ambiental. Outros acham que aqui o direito material também vai entrar em jogo. Temos diferentes e divergentes posições jurídicas. Por enquanto, é muito difícil esperar que haja um consenso acerca dos elementos materiais do Estado de Direito Ambiental. Vai ser muito difícil também isso em escala internacional. Então, ao lado do aspecto formal,
na tradução do conceito tradicional de Estado de Direito, nós temos uma debilidade, uma fraqueza que diz respeito ao direito material. Gostaria de dizer alguma coisa sobre alguns elementos. Já se falou nos direitos ambientais fundamentais, que são importantes, mas eu devo confessar-lhes que na Alemanha essa ideia é rejeitada. Começou-se a discutir isso nos anos 70 e eu, na época, já estudei o direito fundamental ao meio ambiente sadio. Há vários argumentos. O argumento é que, na democracia, o comando não pode ser só do juiz. Nós precisamos de um governo que se concebe como democrático e de um bom parlamento. Um outro argumento contrário é fundamental. Ninguém sabe exatamente o que é o direito ambiental fundamental. Há muitas acepções no mundo inteiro e, diante dessas incertezas, os alemães costumam dizer: nós confiamos na qualidade da nossa legislação ambiental. Ao lado dos direitos fundamentais, nós temos os deveres fundamentais. Isso é muito importante no Estado de Direito Ambiental. É claro que os direitos muitas vezes são formulados de forma muito genérica. Deveríamos distinguir entre responsabilidade do Estado, responsabilidade do setor privado, das empresas. Existem várias possibilidades e existem também diferentes graus de exigibilidade do cumprimento dos deveres. Ao lado do direito fundamental ao meio ambiente equilibrado, existem 3 direitos. O direito das gerações futuras e o direito das gerações futuras. Os 2 aspectos podem ser aprofundados na discussão, caso queiram, mas eu chamo a atenção ao direito da natureza, da própria natureza. Aqui existem muitas acepções culturalmente distintas. Os tribunais hoje consideram o direito da natureza mas temos dificuldades com esse conceito, sobretudo em estados que não funcionam direito. Muito importante é a definição correta do conteúdo da sustentabilidade ecológica. Nós temos que nos perguntar se a sustentabilidade deve ser prioritária ou não. Também está em jogo aqui a proporcionalidade ecológica, que deve ser levada em conta e traduzida para a proteção ambiental. No fim, nós temos a proibição do retrocesso e o imperativo do progresso, do avanço. Sobre isso, eu poderia falar mais na discussão. Não vou dizer nada agora, porque temos pouco tempo. Um segundo tópico diz respeito à justiça. Exigências ecológicas, pretensões ecológicas não podem ser absolutizadas. Precisamos equilibrá-las com exigências sociais, e isso de modo adequado. Numa declaração antecipada, há toda uma lista, um catálogo, mas eu gostaria de chamar a atenção a responsabilidade
pelos encargos resultantes de transformações. Aqui nós temos que pensar em uma justa distribuição de ônus. Antes, já se chamou a atenção ao fato de que a implementação de concepções de direito ambiental é muito importante. No meu texto eu disse muito pouco sobre esse assunto, mas o documento antes citado de uma organização multilateral contém todo um catálogo, um aspecto essencial diz respeito à proteção das pessoas que defendem o meio ambiente. O conceito de Estado de direito ambiental é uma espécie de esboço de políticas futuras. Creio que nós, juristas, estamos sobreestimando esse conceito. Será que nós podemos esperar com realismo que as sociedades realmente se apropriarão desse conceito? Aqui eu também preciso fazer uma pergunta pelo sistema. Será que não devemos não alterar todo o nosso sistema? Não basta injetar mais capital em organizações de defesa da sustentabilidade. Nós temos que combater o capitalismo de cassino e disciplinar a circulação velocíssima de grandes importâncias em dinheiro e muito mais coisas. Então, muito obrigado pela atenção que me foi dispensada por enquanto. Dann möchte ich als nächstes Frau Professor. Obrigada de coração pelo convite. Felicitações para o Senado brasileiro e a Embaixada da Alemanha em Brasília pela iniciativa de realizar esse diálogo Brasil-Alemanha que agora se materializa neste livro. Agradeço de coração ao ministro Antônio Hermann Benjamin, ao colega Lutz Morgenstern e ao Dr. Michael Westland, hoje na Embaixada da Alemanha em Brasília, pelo seu empenho, pelo enorme trabalho realizado. Na minha contribuição, eu analisei uma contribuição a saber, a da sustentabilidade ecológica já mencionada pelo professor Rebender. Há mais de... em 1987, o relatório Our Common Future da ONU disse que seria necessário harmonizar as leis humanas, as leis jurídicas, com as leis da natureza, eternas e imutáveis. Muita coisa aconteceu desde então, mas precisamos fazer muito para encaminhar o mundo nessa via da sustentabilidade. 2020 foi até agora o ano mais quente da história. A mudança do clima continua impertérrita, os oceanos continuam sendo poluídos. Então, o relatório da ONU, Our Common Future, Nosso Futuro Comum, de 1987, nunca teve a atualidade que tem hoje. Na minha contribuição, eu sustento que nós precisamos de um Estado ambiental de direito que assente no princípio da sustentabilidade. O conceito do Estado de Direito tem muito a ver com a ideia da justiça, da responsabilidade e a isonomia. Um Estado de direito ambiental é um Estado que estende o status de direito também ao meio ambiente, que
considera todas as pessoas, mas também a natureza, sempre com vistas à proteção da natureza. Isso significa que a natureza, os valores naturais devem ser protegidas por lei de ataques. E isto, essencialmente, na mesma maneira em que se protege as pessoas, os cidadãos e as cidadãs. Então, nós precisamos de previsibilidade, segurança, nós temos que combater o arbítrio e os preconceitos, e nós temos que levar integralmente em conta os valores ecológicos. Existe um princípio material essencial do Estado de Direito Ambiental, o desenvolvimento sustentável. Ele foi definido como um desenvolvimento que dá conta das necessidades do presente sem prejudicar a futura satisfação das necessidades do futuro. Esse conceito ganhou cada vez mais importância na ciência jurídica. Nos últimos anos, vários relatórios científicos provaram que a sustentabilidade está experimentando um forte ataque. Se a humanidade não mudar a sua orientação, poderemos chegar a indicadores muito perigosos que poderão pôr em risco a sobrevivência no planeta. Há muitas razões para comprovar essa posição. Muitas pessoas pensam que aqui estamos diante de uma necessidade de ponderação de diferentes valores. Proteção da natureza por um lado, sociedade e economia por outro. Isto não é suficiente. Se nós quisermos um desenvolvimento sustentável, o objetivo principal da ponderação deve ser fomentar um desenvolvimento social que também dê conta da defesa da água, do ar, da natureza. Do contrário, o princípio não terá nenhum sentido. O primado da defesa do ambiente natural se justifica pelo fato de que, sem ele, os seres humanos não poderão viver. Desenvolvimento sustentável significa, portanto, desenvolvimento no marco de fronteiras ecológicas, não a expensas do meio ambiente. Há uma pletora de dados científicos que demonstram isso, e nós precisamos definir os deveres ambientais. Por exemplo, o objetivo do Acordo de Paris é de manter o aquecimento abaixo de 2 graus. Isto não é um abracadabra. A ciência oferece as respostas. Nós precisamos introduzir isso agora no direito. Nós precisamos definir limites ecológicos, isso com normas claras, implementáveis, que devem ser integradas no conceito de Estado de Direito. Isso é a melhor coisa que nós podemos fazer para desenvolver o Estado de Direito Ambiental. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Vogt, pelo resumo da sua contribuição, que concretiza o que o professor Rebender já disse em termos mais genéricos no início. Queremos passar agora a palavra à professora Katrin Zengerling, que se ocupa da proteção do clima e do comércio mundial. Primeiros enfoques do Estado Ecológico de Direito no Acordo de Livre Comércio entre União Europeia e Mercosul. Muito obrigado.
Muito obrigado pelo convite de participar desse diálogo Brasil-Alemanha. Agradeço também ao ministro Hermann Benjamin, a Lutz Morgenstern, ao Dr. Michael Westland. Estou muito contente em ver que o nosso trabalho conjunto resultou agora neste livro. A minha contribuição tem a ver com a relação entre proteção do clima e comércio mundial. Eu procurei identificar os primeiros enfoques dessa nova evolução no Tratado de Cooperação, no Acordo de Livre Comércio entre a União Europeia e o Mercosul. O acordo já foi assinado, mas ainda não ratificado. Há críticas de ambas as partes, dos parlamentos e das sociedades de ambas as partes, sobretudo no que diz respeito à proteção do clima, à proteção do meio ambiente, onde alguma coisa ainda está por ser feita. Isso à guisa de introdução. Historicamente, é importante compreender que os diferentes sistemas de direitos humanos, de direito ambiental e outros sistemas jurídicos foram desenvolvidos em separado. Só existe um teto que integra essas várias províncias do direito, é o conceito de desenvolvimento sustentável. Mas muitas vezes ainda não temos a vinculatividade jurídica. Importante é o preâmbulo do Acordo de Marrakech, da década de 90. Nós também sabemos que é necessário colocar um capítulo dedicado à sustentabilidade. Por outro lado, eu gostaria de chamar a atenção a contribuição do professor Rebender, que já apresentou os elementos essenciais do Estado de Direito Ambiental. Já se exigiu que a OMC fosse colocada nas negociações. Muito importante é o comércio mundial, que já está regulamentado, temos normas específicas, mas eu constato que uma norma de coalizão, o intérprete não a compreendeu acusticamente, não faz sentido. Nós precisamos, pela via dos acordos de livre comércio, avançar. Não vejo normas de coalizão com o direito ambiental nos acordos que dizem respeito a investimentos. Pode-se dizer que há poucas normas de colisão. Já nos acordos de livre comércio, discute-se se nós temos módulos de um processo multilateral ou se nós temos obstáculos desse processo a esse processo multilateral. Nós precisamos de mais espaço para as inovações e eu acho que os acordos de livre comércio consideram essa necessidade. Com relação ao acordo União Europeia-Mercosul, precisamos dizer que ele contém um capítulo de sustentabilidade que compreende 18 artigos. Esses artigos aumentaram no decorrer dos anos. Isso é importante porque sem isso não teremos como trabalhar
sobre sustentabilidade. Aqui entra também a proteção do clima. Ambas as partes remetem à relevância do Acordo de Paris. O artigo 8 introduz uma formulação bastante ampla. Ele fala da necessidade da proteção do clima. Foi usada uma formulação mais dura, onde se fala de implementação. Mas existe resistência também, há muitas críticas. Todos os outros capítulos do Acordo de Livre Comércio são capítulos normais em acordos dessa natureza. Ainda precisamos de muitas consultas recíprocas. Aqui eu vejo uma fraqueza do capítulo da sustentabilidade e eu vejo também que há muitas fraquezas no tocante ao direito material. Eu tento resumir os elementos. Positivo é que exista um capítulo de sustentabilidade. Mas ainda precisamos de um maior detalhamento em termos de direito procedimental e material. Por outro lado, temos que fazer muita coisa, sobretudo na proteção do clima. O processo de consultas não conta com sanções de ambos os lados. Isso é complicado e arriscados com relação aos déficits de implementação que o acordo poderá ter no futuro. Há também discussão em torno do conceito indúbio pro natura, em caso de dúvida, em favor da natureza. Precisamos de mecanismos mais eficientes para dirimir litígios que deverão aparecer. O meu resumo seria o seguinte. Ainda precisamos trilhar um longo caminho sem falar nessa transformação sistêmica da qual o professor Rebender falou no fim da sua exposição. Por outro lado, temos sinais positivos no acordo de livre comércio, no que diz respeito à implementação progressiva do Estado de Direito Ambiental. Talvez possamos fortalecer o direito ambiental e avançar mais alguns passos nessa nossa caminhada. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Zengerling, pela sua contribuição. Como temos muito pouco tempo, eu gostaria de passar agora à professora Sabine Schlacke, que fala sobre o direito de proteção do nível do clima no sistema multiníveis. A professora Schlacke é conhecida tanto como cientista quanto como consultora de política. Muito obrigada, Sr. Westland. Espero que estejam me ouvindo. Eu saúdo cordialmente todos os internautas. A todos um bom dia. Quero agradecer mais uma vez de coração pela participação neste projeto que recebeu um apoio intenso e muito qualificado, tanto da parte brasileira como da parte alemã.
Senhoras e senhores, de momento estamos diante de uma pandemia global, de uma crise sanitária que diz respeito e afeta todos os estados. É um desafio para a comunidade global de nações, e com isso eu já estou no meu tema, porque os estados nacionais também são afetados. Aumentam as evidências de que as intervenções antropogênicas na natureza são corresponsáveis também pela pandemia. O meio ambiente e a sua proteção se veem desafiados. Não apenas por causa disso, agora estou ouvindo a minha voz. A senhora precisa mexer na configuração da interpretação no seu computador. Bem, estamos vendo em escala mundial, isso já foi dito pelos oradores que me precederam, estamos diante de uma crise mundial no meio ambiente. Assim, há uma perda maciça de substância de biodiversidade. A temperatura está aumentando em escala global. Há um aumento de 1 grau com relação à era pré-industrial. A minha contribuição, isso o senhor Westland já disse, se ocupa com os instrumentos jurídicos de defesa do clima na perspectiva alemã. A diferença da pandemia que estamos vivendo agora, e aqui nós estamos numa crise aguda, do meu ponto de vista, que exigirá intervenções maciças em direitos fundamentais para poder ser combatida. Aqui, nós ainda temos alguma liberdade de decisão. Nós não precisamos de um lockdown total, nós ainda podemos configurar isso no combate à mudança do clima. Nós ainda não estamos no estado de emergência, ainda não precisamos proclamar o estado de emergência, mas o estado de emergência e sua proclamação nos ameaçarão se a nossa luta em prol do clima não for eficaz. Nós temos um acordo que formula novos objetivos de proteção do clima, mas deixa a desejar no tocante às orientações de como chegar a como implementar a proteção do clima. Não existem orientações concretas, aposta-se até agora em ações voluntárias na legislação nacional, aposta-se na formulação meramente formal do dever. Nesse sentido, precisamos dizer que esses acordos provavelmente não nos levarão ao êxito se não houver maiores concretizações nos planos nacionais, por exemplo, mecanismos de sanção, no caso de certos indicadores não puderem ser reduzidos. Do meu ponto de vista, tudo depende do estado ecológico de direito. A União Europeia, como um feixe, uma associação de estados ecológicos de direito, de momento está empenhada numa virada. Uma das consequências são novos objetivos de proteção do clima até 2030, e o objetivo de chegar à neutralidade do clima até 2050. Alguns tópicos podem ser acertados sem
maior dificuldade, mas nós precisamos de ação. A União Europeia tem uma legislação de defesa do clima e do meio ambiente muito extensa, mas os instrumentos nem sempre estão harmonizados e coerentes. Por exemplo, não a forte soberania de energia dos Estados-membros da União Europeia limita, por assim dizer, a competência legislativa da União Europeia e dificulta a tomada de medidas eficazes de implementação. A Alemanha depende fortemente da legislação comunitária. Nos últimos 18 meses, a Alemanha também operou uma virada. Nós editamos novas normas para a redução da mudança do clima, temos novas regulações do tráfego. São passos importantes, mas eles não serão suficientes. Será necessário endurecer os objetivos e melhorar e diversificar os instrumentos disponíveis. Tudo isso são enfoques bons, mas a virada, no sentido forte do termo, ainda não foi efetuada. Nós precisamos de estados fortes para que essa virada ocorra. Nós precisamos de reajustes no plano internacional. Nesse sentido, eu apelo à cooperação internacional. Nós precisamos de novas formas de cooperação também no plano internacional. Isso não foi realizado com a necessária rapidez no Acordo de Paris. Nós precisamos de novas comunidades de cooperação. Nós poderíamos instituir comunidades de preservação para preservar florestas que são importantes para a proteção do clima mundial. O Brasil e a Alemanha poderiam ser parceiros de cooperação muito bons, poderiam combinar novas alianças, acordar novas alianças para quanto à questão do sistema já formulada pelo professor Rebender. Aqui nós temos que perguntar quais são as prioridades, nós temos que pensar nas prioridades para um bom trabalho no plano internacional. Muito obrigada.